Então, boa tarde a todos, boa tarde a você que nos assiste pela TV Câmara. Nós estamos improvisando aqui na sala de reunião dos vereadores, é uma sala improvisada que temos aqui para realizar essa CPI, porque todas as dependências da Câmara estão tomadas por comissões parlamentares, tanto de inquérito quanto de estudo. Então nós vamos, permanentes também, nós vamos improvisar aqui a sala de encontro dos vereadores para que a gente possa transcorrer a CPI. Entretanto, todo o procedimento formal obedece à legalidade. Nós estamos aqui em maioria, então a sessão pode começar. E também a Secretaria Legislativa da Câmara está procedendo às anotações. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, usuários do sistema de transporte público coletivo. O vereador Paulo Modas acaba de chegar, também é membro dessa CPI. Por favor, Paulo. Nós estamos já no ar, Paulo, nós estamos já no ar. A justificativa do vereador Jean Coraúci, que não é membro e não pode estar aqui conosco, o vereador Gasparini, representado pelo seu assessor Ney, e vereador Eliseu Rocha, representado pelo o chefe de gabinete, o senhor Davi Bertelli. Justificativas feitas e consignadas em ata. Nós vamos então passar à oitiva dos usuários do sistema, antes perguntando aos nobres vereadores, vereador Maraca, vereador Paulo Modas, vereador André, se gostariam de fazer uso da palavra. Rapidamente fazer uma justificativa. Primeiramente, boa tarde a todos. Nós estamos, não só eu, acho que a maioria dos vereadores aqui, trabalhando intensamente esses dias, porque pela primeira vez eu vejo que as CPIs, as CEs, elas estão tendo começo, meio e fim, e elas estão trabalhando uma celeridade para dar uma resposta para o cidadão, né? Nós entregamos há 15 dias atrás, o Jonathan está aqui, a primeira CE, que foi a da Antônia Mugnato Marinsec, e assim tem sido feito com todas. Então hoje eu gostaria de me excusar, já em nome do Paulo e do André também, que são membros de uma CPI que está acontecendo ao mesmo tempo aqui, que é a CPI do tapa-buracos da EP, e no meu caso, às 3 horas. A partir de agora também a Comissão Permanente de Educação está se reunindo. Então, é lógico que eu vou estar aqui, porque me interessa muito, eu gostaria de ouvir os usuários, mas a gente vai estar, principalmente o Paulo, que é presidente da outra, né, nos alternando aí entre essas comissões, até porque todas elas têm um interesse, têm uma importância muito grande. Então, mais um sentido preliminarmente de nos pedir desculpas por não poder estar aí nas 3, né? Infelizmente as 3 marcadas no mesmo tempo, então nós vamos fazer um revezamento aqui, e é muito importante. Acho que a ideia de Vossa Excelência de ouvir ouvir os usuários, eu acho que é importante, ela vem de encontro ao que as CPIs e as CEs dessa casa têm feito. Parabéns. Obrigado, vereador Maraca. André, tudo bem? Vereador Paulo. Obrigado, vereador presidente dessa CPI do transporte, vereador Marcos Papa. Quero agradecer pelo convite de estar junto com vocês aqui. E estou presidindo a outra CPI, que é a CPI do tapa-buraco aqui ao lado também. Tá? Eu vim aqui só para marcar a presença, que a gente está presente hoje por conseguir essa CPI junto no mesmo horário, e eu presido a CPI do tapa-buraco. Vou ter que me ausentar, então estou justificando e agradeço ao senhor vereador Marcos Papa. Muito obrigado, vereador Paulo Modas. Quero dizer, o vereador Paulo precisou deixar a sala, mas dizer para os novos vereadores que esse trabalho, esse ritmo frenético de trabalho que nós estamos podendo adotar, era impossível na legislatura passada, porque nós temos ainda no regimento, e precisamos alterar isso, não podia funcionar mais que 5 CPIs durante uma legislatura. Na legislatura passada, para os senhores terem uma ideia, as 2 únicas CPIs que funcionaram e terminaram no prazo regulamentar com relatório nessa casa foram as CPIs por mim relatadas. Terminou no prazo regulamentar de 120 dias, uma delas a CPI do transporte, que revelou
o descumprimento de 22 das 40 cláusulas do contrato. Então, felizmente, nós temos uma nova direção na Câmara Municipal, que apesar do regimento interno ainda não ter sido modificado para permitir o funcionamento de mais que uma CPI, o plenário tem sido ativo em autorizar o funcionamento de mais que 5, que é o que está acontecendo na casa hoje. Salvo engano, temos 7 CPIs em andamento, mas todas as comissões especiais de estudos, além das comissões permanentes trabalhando. Então agora sim podemos dar início à oitiva dos usuários. Eu vou chamar para ouvir a Ana Calviti. Por favor, Ana. Acho que bom aqui. A senhora poderia... Eu vou fazer a pergunta e vou encaminhar o microfone para a senhora, porque nós estamos apenas com um microfone. Dona Ana, a senhora está aqui na condição de usuária do transporte coletivo, a senhora foi convidada e não convocada, a senhora está comparecendo aqui de boa vontade para auxiliar os trabalhos de investigação dessa comissão parlamentar de inquérito. Mas é uma comissão parlamentar de inquérito, então a senhora tem o compromisso de dizer a verdade para essa comissão, até sob pena de ser criminalmente processada. Esperamos que esse depoimento venha a contribuir para a melhoria do serviço de transporte coletivo, cujo contrato de concessão é objeto de investigação dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu repito, a senhora está aqui na condição de convidada e por isso nós lhe devemos um agradecimento pela boa vontade em colaborar com essas investigações, ok? Então eu vou fazer a pergunta para a senhora e eu já passo o microfone em seguida para a senhora responder. Com qual frequência e quais são as linhas de ônibus que a senhora utiliza? Antes disso, eu peço que a senhora diga o nome da senhora completo e o bairro onde a senhora mora. É Ana Calviti e moro na Vila Tibério. Com qual frequência e quais as linhas de ônibus a senhora utiliza? Basicamente é 1 ou 2 vezes por semana. Se a senhora puder falar mais pertinho, isso. 1 ou 2 vezes por semana com mais frequência, tá? E as linhas que eu mais utilizo seriam o Hospital das Clínicas e o Monte Alegre. O Monte Alegre, eu não estou lembrando outro bairro. São 2 linhas. Não, é a mesma linha, é que ele faz integração. Ele vai daqui do Monte Alegre para o... Nossa, agora fugiu. E quais os problemas que a senhora constatou ao utilizar o sistema de transporte público? O meu maior problema é na integração, porque eu acho que a passagem já é cara, R$ 3,80. E eles têm escrito no próprio ônibus que eu tenho direito a 3 ônibus no período de 2 horas, certo? E tem vezes que eles não fazem a integração. Você vai pegar o segundo ônibus, ele te cobra uma nova passagem, tá? E foi o que aconteceu, acho que há 1 mês, 2 meses atrás. Eu peguei um ônibus aqui no terminal da rodoviária, vamos dizer assim, né? Não, é aquele da frente. E vim até um ponto aqui no centro da cidade, que era perto do local que eu ia. Depois eu fui pegar um outro ônibus para ir na 13 de maio. Ele me cobrou um segundo ônibus. Falei, tá errado. Registrou? A senhora... Não, registrei. Um pouquinho mais alto não, para tá. o som pegar. Eu falando assim, você vai bem? A senhora registrou reclamação disso? Na Transerp ou no 0800? Não, o 0800 ele não aceita reclamação. Ele já indica você diretamente para ir no Pró-Urbano na São Sebastião. Tá? Eles falam que tem que ir pessoalmente. Sim, tem que. 0800 não registram reclamação? Não, para mim, no meu caso, tá? Ela tentou ligar. Eu já não ligo porque não é a primeira reclamação que eu faço. Tá? Não é a primeira vez. De ligar porque às vezes Não, da primeira vez já disseram que não era para ligar no 0800, que eles não aceitam reclamação, que eu tenho que ir direto lá, tá? Aí o que aconteceu? Eu já desci do ônibus que eu voltei da 13 de maio, já fui lá reclamar dessa coisa. Ah, então tá bom, anotaram a minha reclamação.
Aí o que, que aconteceu? Eu peguei um ônibus para ir para casa. Só que eu ia fazer diferente. Eu ia pegar 3 ônibus, eu ia economizar uma passagem, tá? Ia descer na rodoviária e ir embora para casa a pé, porque eu moro perto daqui. Mas como eu utilizei 4 ônibus, a moça da ProUrbano disse que eu não teria direito a esse reembolso porque eu usei 4 ônibus. Falei, mas bem, eu teria direito a 6 ônibus. Correto? 2 passagens. Porque eu paguei 2 passagens. Não, mas a senhora utilizou 4 e a senhora não vai ter o retorno. E se a senhora quiser reclamar, a senhora reclama no PROCON. Quando eu acredito que ela deve saber, porque eu já fui reclamar no PROCON também. A senhora tem essa reclamação registrada para nos fornecer? No PROCON? Não, no PROCON não, porque já faz muito tempo. Foi da primeira vez que eu tive problema com integração, já faz mais de ano. Não, mas não teve ele nem registrou, porque ele disse o seguinte: a gente não aceita reclamação da ProUrbano, porque nós somos da prefeitura e a ProUrbano também é. Então, a gente não pode entrar com reclamação contra a própria prefeitura. Então, PROCON me disse isso. O funcionário do PROCON me disse isso. Então, eu não vou mais reclamar lá. Eu vou já direto na ProUrbano. Porque, apesar de eu ser aposentada, o meu tempo é precioso. Sem dúvida. Eu não trouxe os dados nem nada, porque se eu soubesse que iria precisar, eu teria trazido a data, a hora e tudo do que aconteceu. É importante que depois a senhora nos mande isso, porque nós precisamos resolver essa situação em definitivo. Essa CPI não vai descansar enquanto o sistema de transporte público não for tratado pela prefeitura com decência. E a atual administração já tem responsabilidade também nisso, porque já está no 6º mês. Não pode haver essa postura leniente, complacente com a ProUrbano, como aconteceu no passado. Para chegar no ponto que um usuário desiste de reclamar, porque o PROCON não quer receber reclamação, porque a ProUrbano, que é a empresa que recebe a reclamação, não se sabe o que está fazendo com essa reclamação. Então, está do jeito que o diabo gosta, mas não do jeito que o munícipe tem que ser atendido. Então, eu peço à senhora que nos traga os documentos que a senhora tem para que possamos compor os autos da CPI aqui. Ok? A senhora tem alguma sugestão, no caso dessas 2 reclamações que a senhora apontou, para solucionar esses problemas? Olha, para mim o PROCON precisaria abrir reclamações contra a ProUrbano. Para mim, ele teria que aceitar reclamações contra qualquer um que eu fosse lá reclamar. Tá? Ele não deveria ter limitações. Ele tem que aceitar a reclamação e pronto. Ponto. Sem dúvida. E segundo, que para mim essa integração tem que ser assim: 3 ônibus durante 2 horas, não importa que itinerário eu pego. Porque eles delimitam letra e agora estão delimitando até o terminal da onde você pega. Porque se você pegar um ônibus do terminal X que foi o que aconteceu comigo, e você for pegar um outro ônibus, você para num lugar e vai pegar um outro ônibus que saiu do mesmo terminal X, ele te cobra outra passagem. Não importa que serão letras diferentes. A senhora tem dificuldade em fazer recarga do cartão? Não, nesse ponto eu não tenho. Não. Já solicitou nota fiscal ao fazer recarga do cartão? Não. Porque há pouco tempo que eu fiquei sabendo que eles têm a obrigação de dar a nota fiscal disso. Os pontos de ônibus que a senhora embarca e desembarca são satisfatórios? Atendem com conforto a senhora? Não, principalmente perto da minha casa. Não tem cobertura, não tem banco, não tem nada. Essas 2 linhas que a senhora utiliza costuma ter atraso? Eu acredito que não, porque também a gente fica esperando, não sabe que horas passa. Como é que é o tratamento dos motoristas com a senhora? Tem motoristas que são gentis e tem motoristas que não são tão gentis. A senhora já fez, a senhora está me dizendo que fez, bom, as reclamações que a senhora falou, a senhora não chegou a formalizar isso no PROCON. Com relação à tarifa, a senhora diz que considera cara. Se a senhora tiver que dar uma nota de 0 a 10 para o transporte coletivo de Ribeirão Preto, que nota a senhora daria? Um 6. 6. Muito bom. Então, eu reforço o pedido para que a senhora
nos traga essa documentação para que nós possamos compor os autos da CPI. Uma vez mais, eu agradeço a presença da senhora. Ok? Importante. E se alguma vez a senhora tiver mais uma orientação errada como essa do PROCON, de querer fazer uma reclamação sobre um serviço da cidade e receber essa forma de tratamento, a senhora, por favor, nos comunique. Mas por quê? Eles podem receber reclamação da PROURBAN? Claro que pode, é um serviço prestado na cidade, eles podem receber todo tipo de reclamação. A prefeitura presta esse serviço porque ela tem que prestar. No mínimo que o funcionário tinha que orientar a senhora era, se não no PROCON, onde é que tem que reclamar? Na ouvidoria? Na PROURBAN é a empresa que está sendo investigada. Então eu quero crer que o funcionário não estava bem orientado ou era um procedimento errado mesmo que a administração anterior adotava. Senhor Tiago Neto. Tudo bem, Tiago? Obrigado por comparecer. Eu repito. Pois não. Que você comparece aqui na condição de convidado, não é? Nenhum de vocês foi convocado hoje, foi convidado. E comparece voluntariamente aqui para atender a CPI. Então nós lhe devemos esse muito obrigado, porque é um gesto de exercício de cidadania que todos vocês estão fazendo em nome de um serviço de transporte coletivo que venha a servir o usuário com decência, com dignidade. Tiago Neto, você é de que bairro? Sou do Ipiranga. Do Ipiranga. E com qual frequência e quais as linhas de ônibus que você utiliza? Agora eu estou parado, eu não uso no máximo uma vez por semana, 2 vezes por semana. As que eu mais utilizo quando eu costumo ir para o centro é o Orestes Lopes e a Circular 2 ou Circular 1 ou 2. É o que eu mais uso. Orestes Lopes e Circular 1 e 2. Com que frequência? Quando você estava trabalhando? Aí quando eu estava trabalhando era tipo um dia sim, um dia não. Eu costumava usar, mas eu revezava entre um dia eu ia de bicicleta e o outro eu ia de ônibus. Então eu fazia um revezamento com os dois. Você fez um depoimento aqui para o nosso trabalho, na qual você lista as ideias, mas que seria inútil dizer isso a ritmo. Você gostaria de comentar conosco livremente agora os apontamentos que você gostaria de fazer para a CPI? Bom, então, na época eu tinha sugerido mesmo na página, tipo, propostas que eu acho que qualquer cidade que quisesse seguir um transporte público responsável... Ah, tá anotado. Isso. Então, dessas 4 ideias que eu consegui enumerar do blog que eu consigo manter com elas, praticamente não é utilizado, igual uma das principais, que é corredor exclusivo de ônibus, que até cidades menores já tem e Ribeirão já passou da hora de ter. Aliás, esse é até um dos motivos que faz o sistema ficar mais lento. De repente você pega um ônibus de carro, você leva 20 minutos, de ônibus você leva 1 hora para chegar no lugar. E se tivesse um corredor exclusivo nos pontos estratégicos, em avenidas estratégicas, com certeza esse tempo de viagem seria reduzido e atrairia mais pessoas, porque não vai compensar você ficar dentro de um ônibus que já está lotado, andando devagar, enquanto tem moto do teu lado andando mais depressa, bicicleta, pessoa a pé andando mais depressa. Essa foi uma das que eu coloquei, de faixa exclusiva de ônibus. Questão de linhas troncais, eu tinha comentado também, que isso já tem muito em Curitiba, que acontece, tem muita linha binária em Ribeirão, linha de ida e volta. Dom Pedro mesmo tem bastante, igual exemplo, Ribeirão Verde 1 e 2, linha Salgado Filho 1 e Jardim Aeroporto. Tipo, uma linha vai e outra volta. Aí o que acontece? Nos horários de pico essas linhas ficam lotadas e durante o dia, quase, assim, nos horários normais não anda ninguém. Agora, se você coloca um sistema troncal que foca nas principais avenidas e essa linha, ela chega numa estação de integração, ao contrário do que muita gente chama de terminais, essas estações, que é errado. Igual chega na estação São José, José Sampaio, e de lá ter uma linha alimentadora que leva para o bairro, com certeza vai agilizar e muito para deslocar a pessoa. O que acontece? A Dom Pedro tem mais de 17 linhas, acho que tem umas 17 linhas que sobe a avenida. Então, de repente, fica aquele congestionamento de ônibus tudo vazio e no horário de pico quase todo lotado. Se você foca em linha troncal nesse sentido,
você até reduz o número de ônibus e maximiza o tanto de gente nos ônibus. Eles não vão ficar lotados, mas eles sempre vão estar com a quantidade razoável de gente. Vai chegar na estação de integração, vai ter uma linha alimentadora lá que vai levar para dentro do bairro. Eu tinha comentado de ônibus articulado também, que chegaram a testar no começo do ano. Eu coloquei até no blog, pessoal, um vídeo, um usuário mandou. O pessoal ficou até animado. Falei, nossa, até que enfim vai ter ônibus articulado. E para variar, foi embora e ninguém falou o que virou. Aí no final acabaram falando que as ruas que não davam conta, enfim, parte eu até concordo. Aliás, não é o primeiro teste que foi feito em 2012 com articulado, em 99, quando os trólebus deixaram de rodar, eles também testaram e nunca teve. O resultado, a gente sempre teve os mesmos ônibus convencionais que a gente tem no sistema. E a modernização dos abrigos que eu tinha sugerido, porque já não basta você, às vezes, ficar, de repente, meia hora esperando um ônibus, mesmo você tendo o Citamob, realmente ele ajuda, você sabe o horário, mas, de repente, você tem meia hora, 30, 40 minutos. O circular 3 e 4 intervalo de 1h30. Eu nunca vi um circular demorar tanto tempo na cidade de Ribeirão, 1h30, sendo a cidade inteira de carro. Então, se você tem um abrigo protegido, um abrigo que protege de verdade de sol, chuva, já existem esses modelos. E até mesmo, de repente, eu não sei por que já não foi pensado nisso, um sistema de até captação solar no teto dele, que pelo menos alivia a questão da energia, e mesmo se estiver faltando energia no bairro, o ponto continua iluminado. São coisas que poderiam já ter sido colocadas, mas você manda sugestões, marca, chega uma hora que não respondem, você meio que fica no vácuo, né, como diria assim. Eles não te dão atenção. No começo, sim, falam, vamos anotar a sugestão, tal, sempre aquela resposta automática. Aí chega um momento que não respondem, seja por perfil pessoal, seja pela página, pelo blog que eu sigo, você marca para Urbano e nada. Agora parece que você marca eles, mas não tem nenhum retorno. Você tem dificuldade de fazer recarga no seu cartão? Bom, agora, no momento, eu não tenho, porque tem supermercado que tem a máquina, até fiquei surpreso que funciona bem, você coloca o dinheiro, recarrega. A princípio, eu não tenho problema. Perto de casa tem recarga. Você tem reclamações formais? Você formalizou alguma reclamação através de ofício? Ou você tem feito isso através das páginas que eles disponibilizam? Como que você tem feito isso e de que maneira você poderia enriquecer os autos aqui da CPI? Bom, no começo eu só marcava mesmo pela página oficial do Facebook, às vezes até mensagem privada eles respondiam, confesso no começo até a resposta deles era até bem técnica, eles davam bastante detalhe, falei assim, nossa, eu nunca, pelo menos até antes do contrato eu não percebia isso, não que o contrato tenha melhorado tudo, enfim, mas sempre tinha resposta, mas agora, recentemente, você vai reclama e você não tem a resposta, você não tem atenção. Agora, por ofício mesmo, eu nunca fiz. Nunca precisei fazer. Se você tiver que dar uma nota de 0 a 10 para o sistema de transporte que temos hoje, que nota você daria? Olha, vou colocar 5, vai. Vou colocar a nota 5. Tem melhorar muita coisa, eu daria 5. Tá bom, Thiago. Agradeço a sua participação aqui voluntariamente. Obrigado pela contribuição. Peço que qualquer documento que você tiver ou as páginas nas quais você registrou essas reclamações, se você puder imprimir e trazer para a gente ou enviar por e-mail para que a gente possa compor os autos da CPI aqui, ok? Obrigado, Thiago. Nós vamos ouvir agora o Justino Júnior, do Heitor Rigon. Por favor, Justino. Eu vou deixar o microfone direto com você, tá bom? Também, Justino, você não foi convocado para essa CPI, ok? Você foi convidado pela CPI, comparece aqui voluntariamente. Então, a gente tem um agradecimento para lhe fazer por essa contribuição. Mas eu devo lhe dizer que, como é uma CPI, você tem o compromisso de dizer a verdade, sob pena até de ser processado criminalmente, ok? Mas a gente sabe que você está aqui para colaborar. Dessa forma, então, eu já te qualifiquei, Justino Júnior, do Heitor Rigon. É isso? Justino, com qual frequência e quais linhas de ônibus você utiliza?
Eu utilizo o Heitor Rigon e o Parque dos Pinos a semana inteira, 5 dias por semana. E também o Iguatemi e o Ribeirânia para ir para a Unaerp. Que problema que você constata na utilização dessas linhas? Eu acho dois problemas. A manutenção do elevador, que sempre tem problema, não passa uma semana, ou tem dias que teve um dia que 2 ônibus estavam com problema, e falta de treinamento do motorista, né, do pessoal. Você daria alguma sugestão para solucionar isso? Seria muito fácil, porque assim, os motoristas que eu costumo pegar todos os dias, a gente cria um vínculo. Então é muito fácil, já conhece, é fácil, sabe, até esperam quando atrasam um pouco. Agora, quando pega um diferente, aí fica difícil. O que precisaria estar sendo feito? Um treinamento. Porque eu vejo, vereador, que falta do profissional estar sabendo o que ele está fazendo. Porque ele vai lá, começa a trabalhar, mas ele acha que ele vai dirigir um ônibus e não vai tratar com uma pessoa com necessidades especiais. Isso não é só com o cadeirante que eu vejo também com os idosos também, é uma falta de paciência, né? E algumas situações são até horríveis, porque quando o elevador dá problema, ele fala como se a culpa fosse do cadeirante, entendeu? Então, quem está no ônibus é constrangedor, porque ele começa a mexer e começa tal. E aconteceu muitas vezes comigo, e ele começa a mexer, caramba, não sei o quê. E as outras pessoas que estão em volta começam a olhar para a gente como assim, pô, esse cara está me atrapalhando. Esse cara está me atrapalhando. Então, é falta de treinamento. Aconteceu comigo semana passada, de um cinto ficou preso. Aí o motorista falou para mim assim, ó, fica se prendendo aí, ó, o ônibus pega fogo, como é que você vai fazer? Aí eu falei, então eu que estou errado, do cinto não está funcionando. Não quer dizer que não precisa funcionar. Então, o que falta é humanidade, humanizar esse trabalho, né? Ter um treinamento, sabe, levar um cadeirante lá na empresa mesmo para ele contar a história dele para os motoristas, para fazer uma palestra, pelo menos quando o cara olhar para quem está no ponto, ele tem uma noção do que, de repente, aquela pessoa passou, né? Não fica só com a questão do trânsito, do trabalho, dos problemas diários dele, né? Mas ele procurar entender. É o que acontece com uns que eu pego todo dia, né? Já me conhece, chama pelo nome, né? Acho que é isso. Muito bom. Anotamos, lógico. Você também. Juninho, ficou bem claro, né, o seu dia a dia utilizando o ônibus, as dificuldades. Você já utilizou aquele outro serviço que era oferecido de busca, que faz o agendamento? Você já chegou a utilizar esse serviço? Então, logo que eu sofri acidente, que eu comecei a fazer fisioterapia, era no HC. Então eu utilizava o leve trás, porque naquela época, 14 anos atrás, não tinha o ônibus adaptado. Mas eu posso falar assim que se me pagarem para me pegar o leve trás, eu não pego. Eu pego o ônibus. Por quê? Nós éramos em 4 fazendo a fisioterapia. Eu terminava a fisioterapia 11 horas. Ele buscava a gente 1h30 da tarde. Então, assim, é algo também que não funciona, não resolve, né? E o leve trás também só serve pro médico, né? Se tiver uma urgência para alguma coisa, você também só para essas necessidades. Então, também. O ideal seria melhorar o ônibus hoje. Sim. Eu fui em Curitiba. Meu Deus, é uma coisa assim espetacular, sabe? Até o atendimento dos profissionais, o ônibus, sabe? O lugar que você fica lá, as cabines. É questão de querer, né? Questão de querer. Você falou de demora, mas esse demora do leve trás, você encontra atraso também nas linhas que você pega? Agora deu uma melhorada, sabe? Apesar que onde que eu moro, o Rigon, agora colocaram o Parque dos Pinos, deu uma melhorada. Quando era só o Heitor Rigon, era difícil, né? Agora melhorou um pouco. Você tem dificuldade de dar recarga no teu cartão? Não, eu não uso cartão, né? Mas assim, a única dificuldade também só é do ponto também, né? Porque quando eles estavam construindo um condomínio perto da minha casa, e eles fizeram uma rampa, só que tinha uma árvore. É uma rampa, e está lá até hoje. É uma rampa com uma árvore na frente. Aí eu falei pro engenheiro, mas e essa árvore? Não, a gente não pode arrancar uma árvore.
Mas para quê? Então não dá para passar. Tem o ponto, a árvore e a rampa, sabe? Difícil. Você, de todos os programas que você está nos contando, você fez alguma reclamação formal? Você escreveu um ofício, um e-mail? Já mandei já para o Urbano, já liguei já algumas vezes. O que aconteceu? Porque assim, eu já fiquei... Eu saí da igreja uma vez, na Avenida Saudade. Aí eu morava no Jardim Paulista na época. O ônibus virou na Aliados, ele me viu e foi embora. 11 horas da noite. Aí eu imagino uma pessoa que deixa um cadeirante 11 horas da noite. Eu tive que pegar um táxi para ir embora. Então, e outras situações do motorista. Ele parou o ônibus na rua e sem ser na guia. E aí não tinha espaço para mim subir na calçada, né? Ele tinha que parar na calçada. Aí ele olhou para mim e falou assim, vai? Ele falou assim, né? E me ajudou. Eu falei, como é que eu vou descer aqui? Como é que eu vou subir na calçada? Aí ele... Sabe? Então, e se reclamam, mas... Inacreditável, né, que uma coisa dessa possa acontecer. É inacreditável. Mas os cuidadores do psiquismo, eles nos falam que 20% da humanidade é de psicopata. Acho que, infelizmente, você encontrou com algum desses personagens, né? Que infelizmente são reais. Mas se você tiver qualquer reclamação formal que você tenha feito, e-mail, escrito no site, por favor encaminha para a gente compor os autos da CPI. Pois não, vereador? Só para completar, Juninho, e agora uma visão geral de morador do Heitor Rigon, por exemplo. Às vezes eu recebo algumas reclamações de falta de linhas. Você entende que falta linha ali também? Tem dificuldade para chegar? Então, a principal reclamação que eu poderia falar do Heitor Rigon, tem a linha Rigon HC. Só que ele entra no bairro, ele não cobre o bairro inteiro. Onde que eu moro, que é uma subida, que é os prédios, que tem 3 cadeirantes que moram lá, ele não vai. A linha HC não vai. Quando a gente precisa ir no HC, a gente tem que pegar, para não subir ou descer, a gente tem que pegar até na Javari, aí pegar o Quintino HC e ir para o HC. Sendo que tem uma linha Rigon HC que não cobre o bairro. Se você tiver que dar uma nota de 0 a 10 para o transporte... 4. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu esforço em vir aqui até a CPI, colaborar com as investigações. Nós temos a Marisa, que ela tem um compromisso de horário agora, então eu chamo a Marisa para, já qualificando a Marisa aqui, Marisa Sueli Alves, do Jardim Centenário. É isso, Marisa? Então, por favor, tome lugar aqui. Tá. Obrigado, vereador Maraca. Nós estamos numa sala improvisada, então a boa vontade do colega é essencial nessa hora. Então, Marisa, o microfone vai ficar com você. Eu já qualifiquei, Marisa Sueli Alves, do Jardim Centenário. Eu te pergunto com qual frequência e quais são as linhas de ônibus que você utiliza. Então, Papa, eu utilizava, né? Porque agora eu estou indo para o Uber. Porque, por exemplo, eu sou sindicalista, né, da saúde, eu estou deixando o carro com meu filho, porque meu filho estava desempregado, trabalhando na Uber também, meu filho. E aí eu tenho que ir para o sindicato, eu tomava um ônibus, eu tenho que tomar um ônibus até no centro e pegar outro para o sindicato, porque não, aquelas linhas que tinham no passado aqui com mais facilidade para nós, os horários não batem mais. Né? Essa empresa que aí está, quando entrou, de 3 a 6 meses, foi uma maravilha, seguiu os horários que já era das empresas antigas que saíram no passado, nos horários... Essa firma que está agora, né? Que é a ProUrbano, os ônibus verdinhos agora. Então, no passado, a gente estava acostumado o quê? Que o ônibus passa a hora e 20, né? Meio de 20, meio de 40. As pessoas iam para o ponto já sabendo dos horários. Quando essa empresa entrou, nos primeiros de 3 a 6 meses, nossa, que bom, está cumprindo. Depois não cumpriu mais. Quando eu precisava ir, por exemplo, na fisioterapia, que o Sasson permite para a gente fazer, eu fazia lá perto do Estação São Paulo, eu pegava o ônibus, estava marcado para as 3 horas, eu falava, 20 para as 3 o ônibus passa.
De repente não passou mais. Não passa mais nos horários. Os horários dos ônibus em Ribeirão, pelo menos naquela região minha, eu tive uma pesquisa assim, dos pacientes que eu trabalho no posto de saúde, não tem fixo mais os horários como no passado. Eles não passam mais, era 3h20, depois 3h40, tá. Não passa mais nos horários. Então, quem utiliza esses ônibus para trabalhar não está mais indo para o ponto como antigamente. Eu entro 4 horas, eu posso pegar o ônibus 3h20, porque dava tempo da pessoa chegar em tempo no trabalho. Agora as pessoas estão pegando ônibus 3 horas, 2h40, e olhe lá, porque os horários não batem mais, não estão cumprindo mais os horários. E também, por exemplo, quando mudou o itinerário, por exemplo, dos ônibus, esse circular 2, que agora é circular 2, circular 1, quando era Jardim Paulista, que ele vinha de outros bairros longe, passava perto do HC e passava em frente ao meu posto de saúde. Os pacientes que vêm de alguma região longe e que tem coisas que ele faz só na minha área, no meu posto, eles paravam em frente ao meu posto de saúde. Quando era Jardim Paulista, Circular Sumaré. Agora não vai mais, esses ônibus não vão mais lá na frente. Quando o paciente vem de outras regiões e faz coisas determinadas que tem que ser lá na Distrital Vila Virgínia, ele para na Pio 12. Ele tem que vir lá da Pio 12 até lá na Franco da Rocha, 1270, onde é o posto de saúde. Essa também é uma reclamação do pessoal da região que usa o meio de transporte. E no passado, quando eu fiz uma pesquisa conversando com o pessoal na praça e perguntei o que eles queriam na região que fosse mudado, eles só falaram do ônibus, você acredita? Elogiou o nosso trabalho no posto de saúde, elogiou... Né, que faltava ônibus? No geral, eu acho que não é suficiente, né? Porque nos horários não tem como antigamente tinha, né? Então, além da falta de um horário... cumprir os horários que eles punham até no aplicativo, né? Põe os horários legal lá, mas não está passando nos horários que combina. Que e está os pontos de ônibus? O que você tem a dizer do estado dos pontos de ônibus? Terrível, né? Por exemplo, lá onde eu tomo ônibus de vez em quando, lá naquele espaço público que eu falei que puseram as caçambas, por exemplo, o ponto de ônibus descoberto, né? O pessoal toma chuva, toma sol, toma tudo, e agora tem que ficar junto com o lixo, porque as caçambas também estão dando um problema lascado com o lixo. E mais uma coisa que eu queria falar também, por exemplo, os pacientes que às vezes, uma vez ou outra, eles querem pegar material de curativo na Vila Virgínia, e vamos supor, não tem ninguém para vir, eles querem mandar o próprio paciente com ferida, por exemplo. Ele poderia marcar nesse leve atrás que a saúde diz que tem, que no passado funcionava melhor. Não funciona, porque eles ligam. Hoje eu nem vou lembrar o telefone, mas eu já peguei, porque assim, eu sou muito prestativa. O paciente precisou de uma informação, eu corro lá na minha enfermeira. Fui lá, peguei o número e dei para ele. Passou uns tempos, ele mandou um vizinho que não tem nem muita leitura, sabe? Fica complicado para mim dar esse material. Falei, mas por que ele não conseguiu agendar? Eles ligaram lá e disseram que agora não está nem agendando, porque não tem vaga. Então, são poucos pacientes que estão conseguindo usar esse leve trás como no passado, sabe? Que precisa fazer uma locomoção de casa. Vamos supor, o curativo dele está muito ruim, ele conseguiu um tratamento no HC, se ele estiver de casa lá para o HC, ele liga lá para agendar com a antecedência que eles pedem, mas agora a gente não está tendo vaga. Então, isso aí também a qualidade baixou muito. Você, dessas reclamações que você está formalizando agora para a CPI, você chegou a fazer alguma reclamação formal à prefeitura ou à Pró-Urbano? Então, na verdade, eu nunca fiz. Eu nunca fiz porque eu uso pouco, né? Isso. Na verdade, eu uso pouco. Quem usa muito é meu filho. Tá. Por exemplo, meu filho trabalha no shopping. Ele sai 10h10, 10h15. Tem época que simplesmente sem avisar ninguém, o ônibus das 10h30, 10h30, 10h25, 10h30 não passa. Não passa. Eu fico preocupada, porque né, hoje a violência que vai, por exemplo, do shopping, Guatemi, até na Vila Virgínia. Isso. Tem aquele. O horário programado é 10h30 e o ônibus não passa. Eu acho que é 10h30, 10h35. Eu não tenho certeza do horário, porque quem toma ele é meu filho. Tá. Só que tem dia que meu filho chega em casa meia-noite. Quando chega 11h15, que é o horário dele chegar 11h15. Ele te fala que o problema é que o ônibus não passou. Não passou, ficou um monte de gente no ponto. E ele chega em casa meia-noite. É complicado. Qual
é a percepção que você tem? Você acha justo uma tarifa de R$ 3,80 e você está sabendo que ela vai aumentar esse mês? Eu acho assim, eu acho muito alta pela má qualidade, né? Eu acho assim, pelos trabalhadores assalariados, eu já acho alta pelo trabalhador assalariado. E ainda, junto com isso, a qualidade que não existe, e eu acho uma tarifa muito alta, sim. De 0 a 10, que nota que você dá? Eu também vou dar 4. Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado por comparecer. Obrigada. Viu? Papa, além da qualidade, as distâncias são muito curtas para eles colocarem 3,80. Parece que em São Paulo a tarifa é 3,80. Só que em São Paulo o mínimo que você anda é meia hora. Certo. Bem pontuado. Vamos chamar agora o senhor Ezequiel Lucena, do Simeone. Tudo bem, Ezequiel? Tudo bom? Tudo em paz? Ezequiel Lucena, do Simeone. Ezequiel, você já ouviu eu dizer isso, mas eu tenho que dizer para você também. Nós agradecemos porque você não foi convocado, você foi convidado e voluntariamente está aqui presente. Entretanto, é um inquérito parlamentar. Você tem o compromisso de dizer a verdade, sob pena até de ser processado criminalmente, tá bom? Então eu vou te perguntar, uma vez mais te qualificando aqui, Ezequiel Lucena, do Simeone, qual frequência que você, quais são as linhas que você usa e com qual frequência? Bem, eu normalmente uso umas 3 vezes por semana, mas no final de semana, e eu pego normalmente o Simeone, o Quintino 2 e o Higienópolis. Simeone, Quintino 2 e Higienópolis. E a regularidade de horário com o que os ônibus passam é satisfatória? Bem, de maneira alguma, na verdade. Eu tive uma preocupação em não pegar só apontamentos meus, porque eu acho de um extremo egoísmo eu falar só das minhas necessidades e não falar da dos outros. Então, como eu exerço um papel, eu creio que de importância no meu bairro, eu começo a conversar com mais pessoas. E quando eu soube dessa oportunidade de estar trazendo aqui esses questionamentos, eu procurei conversar com mais pessoas e trazer alguns dos apontamentos. E o primeiro, na verdade, seria esse da demora dos ônibus. Os horários não são frequentes. Os horários não são respeitados? Não, de maneira alguma. Atraso. Bastante, no caso. E normalmente a gente está agora com um problema, esses últimos meses, de manutenção. Os ônibus quebram no meio do trajeto até o centro. Normalmente isso aconteceu comigo no mês passado mais de 3 vezes. Então, tem sido uma situação recorrente. Repetindo as 3 linhas que você usa. Simeone, Quintino 2 e Higienópolis. E você encontra esse problema nas 3 e os dados que você recolheu dos moradores vizinhos, da comunidade, são idênticos. Atrasam e quebram, na verdade, os ônibus, né? Então isso tem sido recorrente. Exatamente. Ônibus quebrado. E eles mandam outro ônibus e a gente perde um bom tempo, no caso. Só um esclarecimento, acho que ele quis dizer que também existem, os horários não são frequentes de serem poucos horários. Eu tinha entendido que foi isso. Não, os horários eles não são respeitados, no caso. Exatamente. Apesar do aplicativo que trouxe um grande avanço agora, mas ainda assim... O aplicativo, ele mostra um horário e também atrasa. Atrasa, exatamente, tem no aplicativo. Se você confiar no aplicativo, você vai perder o ônibus. Exatamente. No caso, eu estou no ponto no horário que ele me forneceu e o ônibus não está lá. Demora de 5 a 10 minutos para aparecer. Lá você tem dificuldade em fazer recarga no cartão? Bem, do ponto da cidade que eu moro, no caso como é uma zona periférica e bem afastada, a gente não tem, a gente tem que se locomover até o centro para recarregar, fazer recargas. Não é bem distribuído essa questão. Então a gente sente muita necessidade de pontos de recarga onde a gente mora. E posso continuar? Pode. E alguns dos apontamentos que eu recebi, tanto da população quanto meu também, são
despreparo dos motoristas. Eu acho que, não sei se o treinamento é adequado, mas eu creio que não. Em relação ao desrespeito, na verdade, a toda a comunidade de idosos, a pessoas deficientes, inclusive o apontamento do Justino eu faço válido novamente, porque realmente é precária a situação que a gente aponta. E um dos questionamentos que eu vim me perguntando até o caminho até aqui, que é uma frase que eu recebi hoje, que diz que o transporte público ele não é acessível a todos. E eu fiquei me perguntando por que isso. Se é um transporte público, ele devia ser acessível a todos. Principalmente na questão das recargas, da pessoa não ter um cartão e não poder se locomover com facilidade, ter que pagar uma taxa a mais, uma taxa, creio que abusiva. Então, esses questionamentos eu tive hoje, cedo e sempre. Você acha que não é acessível também por causa do preço da tarifa? Sim, demais. Se aumentar, como eles estão pretendendo esse mês? Bem, eu não tenho outra palavra a não dizer que vai quebrar as pernas do cidadão, né? Porque a gente já não tem um salário de qualidade, não é o questionamento aqui, a gente já não tem uma fonte de renda legal, principalmente nós de zona periférica, e aí, ainda pagar um preço abusivo como eles estão cobrando é bem complicado pra gente. Como é que é a situação dos pontos de ônibus lá no teu bairro? Bem, uma situação precária, na verdade. A gente passa por dificuldades, porque principalmente esses que são que já foram citados aqui, eu acho importante ressaltar, de chuva, sol, os pontos estarem caindo e não ter manutenção alguma. Então isso prejudica bastante na locomoção. Você já alguma vez fez alguma reclamação formal, assim, um ofício, um e-mail, ou escreveu na página da prefeitura, algo que você possa trazer para enriquecer os autos aqui da CPI? Infelizmente não, na verdade a gente é carregado por uma forte desesperança no caso, não sei se a palavra existe, mas a gente não tem... Entendi, você acha que reclamar não vai adiantar? Exatamente. Te dá um retorno, ninguém te escuta. É a primeira vez que você está sendo escutado sobre o problema? É a primeira vez. Então eu gostaria, na verdade, de pedir um apelo pessoal meu e para a minha comunidade, na verdade, mais acesso a essas informações. Porque se a gente tiver espaços onde a gente possa se comunicar, a gente possa estabelecer as nossas necessidades, eu acho que dá para, pelo menos, a gente ter uma esperança futura. Você já falou do preço, então eu te pergunto que nota você daria para o nosso sistema de transporte público em Ribeirão Preto? Bem, de todo ele não é ruim, então eu fico com 4 também. Vereador Maraca, com a palavra. Vou puxar aqui, o Ezequiel ele fez parte de um projeto há alguns anos ali no Centro Cultural do Quintino, que era o projeto dos protagonistas, e ele não deixou de ser protagonista na comunidade dele, no bairro dele. Então parabéns, porque você fez questão de dizer que não está falando só por você, acho que todo mundo aqui vem falar por uma coletividade, então parabéns por continuar esse trabalho. Mas eu tenho 2 questões. A primeira: qual a distância da sua casa e da maioria das pessoas que ali estão ao ponto de ônibus mais próximo, a parada de ônibus mais próxima? E essa parada, ela tem um abrigo, o abrigo funciona, ou falta o abrigo, falta uma parada mais próxima? Como que isso é para vocês? Vamos lá. O ponto ele é bem perto, é bem próximo da casa, da minha casa e das demais pessoas, no caso. Então, realmente, eu acho que a questão é só essa da estrutura, de ser uma estrutura legal, porque tipo assim, a gente não tá protegido da chuva, a gente não está protegido do sol, não tem abrigo. Então, os bancos estão caindo. Então, a gente só necessita dessa estrutura e de um amparo, na verdade, para todo esse transporte. Pode ficar com o microfone. Não, desculpa, pode não. Eu queria te agradecer. Só para essa questão dos abrigos, existe um grande erro e equívoco quando o contrato foi feito, quando a licitação foi feita, né? Falava-se lá em 1000 abrigos, mas num período de 20 anos, diluindo isso anualmente, é um número insuficiente para uma cidade também de Ribeirão, né? Haja visto que nós já falamos nessa CPI do número de abrigos faltantes na cidade de Ribeirão. A cidade tem se expandido. O Heitor Rigon mesmo é um bairro que continua crescendo com os condomínios e os predinhos ali, e esses abrigos, a falta de abrigo. Esses dias eu vi a Transep coloca como destaque
a colocação de um abrigo no Heitor Rigon, né? Que bom, mas a gente precisa de mais. E isso, infelizmente, não foi observado lá atrás, quando o chamamento da licitação, essas coisas todas, foi comemorado, aliás, esses 1000... Vocês sabem, são 1000 abrigos nos 20 anos, né? Acho que é alguma coisa parecida. Mas a gente vê que era um número insuficiente que não foi pensado lá atrás. O Distrito Industrial, por exemplo, é um local que tem 9 paradas e não tinha nenhum abrigo até então. Agora que foram colocados os 2 primeiros abrigos. Então, esse é um problema recorrente de toda a cidade e existe uma falha grande aí nesse processo licitatório lá atrás que devia ter contemplado mais abrigos, a questão da manutenção dos abrigos. Outra questão que Vossa Excelência questionou aqui é a questão da publicidade que poderia ser utilizada e revertida em mais abrigos e manutenção desses abrigos. Muito obrigado, claro, muito obrigado, vereador Maraca, pela contribuição. Pois não, dona Ana. Quem desenhou esses abrigos, eu acho que nunca usou um, porque ele não protege do sol e ele não protege da chuva. E vira esconderijo de bandido, porque ele é opaco, né? Não é nem por isso, porque... Não, também, já chegou essas reclamações até aqui. Ah, para a senhora. Mas ele você está conseguindo pegar? Não? Não, né? Então... Bom, eu vou narrar então, a gente está com o microfone só, a dona Ana está dizendo o seguinte, que o que ela acabou de narrar aqui para a CPI é que a pessoa que idealizou e que fez esses pontos de ônibus, esses abrigos, nunca usou, porque ele não protege do sol nem da chuva, quer dizer, ele está lá inutilmente, é isso, dona Ana? Basicamente, ele serve para a gente sentar quando o sol não está pindo, porque quando o sol está pindo, eu falei assim, por que não puseram justamente, põe propaganda, né, como tem alguns aqui no centro da cidade, que tem a propaganda, na rodoviária não tem. É para o usuário de droga ou sem teto não dormir. Eles dormem de qualquer jeito. Essa é a desculpa esfarrapada que eles dão, dona Ana, não é de hoje. A gente está ouvindo essa cantilena há 4 anos. Então, Ezequiel, muito obrigado pela sua participação e vamos manter sempre um canal de comunicação com a CPI, com os parlamentares, para a gente ir exigindo que eles prestem um serviço adequado à população, ok? Obrigado pela sua participação. Vou chamar o Alexandre Augusto Ruder, dos Campos Elíseos. Boa tarde, Alexandre. Repito que você não foi convocado e sim convidado, então nós lhe devemos um muito obrigado por colaborar com essa investigação. Entretanto, por ser um inquérito parlamentar, devo lhe dizer que você está obrigado a dizer a verdade, sob pena de ser processado criminalmente, ok? Então, uma vez mais, eu qualifico Alexandre Ruder, dos Campos Elíseos. Com quais são as linhas de ônibus que você utiliza e com qual frequência? O principal que eu poderia dizer no momento é assim, atualmente eu estou nos Campos Elíseos, mas faz cerca de 20 dias que eu moro lá. Então, principalmente por conta do assunto aqui falado, eu gostaria de falar em nome dos 30 anos que eu passei no Avelino Palma. Então, acho que, quanto a isso, até vou falar, talvez fale até como se eu ainda morasse lá, porque minha mãe continua morando lá. Então, às vezes, com relação ao tempo verbal que eu uso aqui, é mais para saber com relação a isso. E, bom, tem muita coisa sobre isso, principalmente porque, assim, eu não tenho um veículo próprio, eu nunca tive, minha irmã tinha. Uma época ela usava para trabalhar quando a gente ainda morava junto, mas tanto eu quanto minha mãe a gente utiliza o ônibus para trabalhar. Muitas vezes as linhas que eu utilizava eram o Avelino Palma, Quintino Avelino e Higienópolis. Isso antes de trabalhar na Lagoinha, que aí passou a ser 2 ônibus por dia para ir e para voltar, 2 para ir, 2 para voltar. Eu até vou falar algumas coisas repetidas aqui e até para formular melhor o meu pensamento. O principal, que eu acho que muita gente não levantou o ponto até agora,
foi com relação à retirada dos cobradores. Isso ninguém falou até agora, e a gente tinha um problema muito grande, a gente teve um problema muito grande com relação a isso. Eu não lembro exatamente em que ano que foram retirados os cobradores, mas eu sei que é assim. Principalmente quem mora na periferia, a gente cria um vínculo muito grande com esse pessoal, porque eu utilizo todo dia. Não existe um dia na semana, mesmo no final de semana, que eu não utilize. São raros os dias que eu não utilize. Então, assim, quem tem realmente propriedade em falar do assunto somos nós. Não adianta alguém atrás de uma mesa querer formular uma lei ou fazer qualquer tipo de mudança com relação a esse transporte se ela não utiliza o serviço, e pior, como a senhora Ana, né? Como a dona Ana falou, nós ainda não somos ouvidos. Isso que é o pior ainda. Como o Ezequiel também falou, eu também nunca fiz uma reclamação formal. O máximo que eu cheguei a fazer foi, junto com o pessoal do Passe Livre que eu participei, da gente fazer reclamações formalizadas coletivas, né? Coletivamente nós fizemos, inclusive foi onde eu percebi que a periferia também tinha voz. Foi nesse movimento que a gente começou a perceber isso, e eu percebi muito isso nessa época, e hoje em dia eu sou muito mais confiante com relação ao que a gente pode fazer. O principal, com relação a esses cobradores, é até meio difícil falar, porque muitos são amigos meus até hoje, e muitos perderam muita coisa nessa época por terem perdido o emprego, entrado em depressão e coisas do tipo, que eu não posso relatar, até por não serem problemas meus, né, serem coisas pessoais que as pessoas passaram, mas que simplesmente, até por conta de retirar esses cobradores, sobrecarregou o serviço do motorista. Muitos deles andam muito mais estressados, principalmente por causa dessa sobrecarga, que pode ver, ninguém aqui citou porque hoje em dia se torna normal. É aceito como se fosse algo simplesmente normal um ônibus não ter um cobrador. Eu utilizei várias vezes, quando eu fui lá para Uberlândia, o serviço deles. O primeiro dia que eu utilizei lá, parecia coisa de primeiro mundo para mim. Eles têm vários terminais de ônibus, inclusive nas periferias eles têm terminais onde se utiliza, acho que é mais parecido com... Alguém falou com relação aos troncais, o Thiago falou com relação a isso, eu acho que é bem parecido com o que eles têm lá. Eles têm, para as partes centrais, vários pontos, vários ônibus que fazem o mesmo caminho. Nesse terminal, eles fazem um outro, e sem precisar utilizar o cartão. Com relação ao que você perguntou com relação ao cartão, é humilhante a questão da periferia, porque já teve uma vez... realmente não tem outro nome. Eu me senti humilhado por ter que andar cerca de 15 ou mais quarteirões, nem lembro, porque 3 dos quais faziam a recarga para a gente simplesmente foram retirados dos locais sem aviso, sem prévio aviso, e falaram que num bairro como o Avelino Palma e o Quintino 2, que são bairros próximos, né, só tinha um ponto de recarga para os 2 bairros, em toda aquela parte periférica, que é algo humilhante, porque assim, se nós somos os que mais utilizamos esse serviço, deveríamos ser os mais privilegiados também no ponto da atenção dada a isso. E mesmo isso, os ônibus que normalmente a gente utiliza para ir para um shopping ou para a Zona Sul, eles são ainda melhores. Eu falo, não é questão de se fazer de coitado ou algo do tipo. Eles são mais bem cuidados, sim, do que um ônibus da periferia. Eu já cheguei a utilizar um ônibus 7 horas da manhã que tinha marcas de vômito no ônibus logo cedo. À noite era cerca de 7, 8 horas da noite. Por coincidência, o mesmo ônibus que eu cheguei a utilizar e ainda estava lá as marcas. Não tinha passado por uma higienização aquilo. Então, a parte dos motoristas também não é nem querendo justificar o tratamento deles, porque tem certas coisas que é da pessoa, mas que realmente deveria ser dado uma atenção maior, porque antes, quando tinha o cobrador, por exemplo,
tinha uma divisão maior disso, e eles tinham até uma convivência ali entre eles, sabe? Tinha um vínculo mesmo que a gente via, e a gente também criava esse vínculo. Eu tenho vários amigos que eu conheci simplesmente pegando ônibus junto. Isso é muito comum pra gente. E com relação a mais problemas, o ponto de ônibus, na hora que me fizeram pensar, de 12 pontos no Avelino Palma, que eu me lembre de 12 pontos de parada, 2 tem a parte de abrigo. E eu concordo plenamente com o que a dona Ana falou, que são simplesmente figurativo aquele abrigo, porque na hora que você mais precisa de uma chuva, por exemplo, eu nunca vejo ninguém sentado lá tomando chuva. Porque, sim, a parte de trás inteira fica tudo molhado. Não tem como você ficar... Você não está abrigado. Você tem um telhado ali. E de 12 pontos de parada, só 2 tem esse abrigo lá no Avelino Palma, por exemplo. E é como eu falei. Compara um bairro como o meu com um bairro da Zona Sul, quantas gente utiliza mais e quantos bairros na Zona Sul você vê que tem esses abrigos e o nosso não. E não é questão nem de querer falar de classe social ou algo do tipo. A questão é, se é para fazer, faça igual. Exatamente isso. Não é para privilegiar ninguém. Entendeu? Talvez até tenha mais alguma coisa aqui. Você fez uma abordagem bem ampla, porque as perguntas que eu iria fazer, você foi pontuando uma a uma, até por conta do que nós falamos aqui. Uhum. Mas acho importante você nos dizer se em algum momento você fez uma reclamação formal. Não, foi como eu falei, a única vez que foi formal foi junto com o movimento Passe Livre, que inclusive foi onde meio que abriu a cabeça de muitos de nós da periferia para isso. Foi coletivo. Pelo serviço que é prestado, como que você avalia a tarifa de R$ 3,80? Abusiva, totalmente abusiva. Com certeza, totalmente abusiva. Totalmente. Ela seria sim... eu não discordo que ela seria necessária. Não discordo quanto a isso. Se fosse realmente feito tudo o que se precisa fazer na cidade com relação ao transporte. Ela com certeza como inclusive eu fiz algumas algumas coletas de informações também, inclusive de uma das minhas amigas que era uma das cobradoras na época, e ela falou uma coisa que é realmente verdade. É cobrado um valor excessivo, para ter um lucro alto, se investe o mínimo possível. Entendeu? Essa que é a questão. Sim, eu não discordo que isso seja talvez até necessário esse valor, se tivesse realmente um trabalho de qualidade. Né, com relação a isso. Só uma outra coisa que eu não falei com relação ao cartão, não foi uma nem duas vezes que eu vi gente de cidades de fora tendo problema para utilizar o transporte, porque é cobrado aquele valor de 5, eu não lembro exatamente o valor, eu sei que é mais de R$5, que depois é devolvido R$2,20, 5 e? R$6, já aumentou, eu nem estava sabendo. Que depois é devolvido R$2,20 desse valor se você vai num guichê. Uma das coisas que nem é possível fazer com relação a isso é uma integração. Se você vai utilizar 2 ônibus, por exemplo, se você é de fora e utiliza uma integração, não é possível fazer isso se você não tiver o cartão cidadão. Não é possível fazer isso com um cartão. E muitos nem ficam sabendo que depois conseguem esse valor de R$2,20 de volta. Eles acabam achando que para andar num ônibus em Ribeirão você tem que pagar R$6 e ainda é só um. Ruder, de 0 a 10, que nota você daria para o transporte coletivo público de Ribeirão Preto? Com muito custo, 4. Muita boa vontade, você dá 4. Sim. Muito obrigado, Alexandre Ruder, pela sua contribuição. Eu chamo agora o Jonathan Stefano Pimentel de Brito, do Jardim Portinari. Obrigado, Jonathan. Você não está aqui como alguém que foi convocado, e sim convidado. Então receba o nosso muito obrigado. Mas eu devo lhe dizer que, por tratar-se de um inquérito parlamentar, você tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de ser processado criminalmente. Ok? Mas temos certeza que
Você vem contribuindo com essa casa de muitas outras formas e que você nos dirá a verdade. Então, quais são as linhas de ônibus que você utiliza e com qual frequência? Saudando aqui a presença do vereador Maurício da Vila Branches, que não é membro da CPI, mas zelosamente comparece aqui para contribuir com os trabalhos. Jonathan, quais são as linhas que você usa e com qual frequência? Boa tarde, Marcos Papa. Na época eu frequentava as linhas do Quintino 1, do Parque Avelino, e como eu morava no Ribeirão Verde 1 e 2, né? E sobre essas linhas, era o Quintino 2, às vezes Quintino HC e tal. Sobre uma coisa que eu vou te falar, para mim te falar outra, sobre os horários que eu vou falar por último. Sobre o cartão do ônibus, ele não faz integração, muito pouco, não faz integração. E falando agora, completando, eu dou uma de fiscal na cidade. Eu fiscalizo 5 linhas de ônibus. São Ribeirão Verde 1, 2... Ribeirão Verde 1, Ribeirão Verde 2... O Quintino 1, o Paulo Gomes e o Paiva. Paulo Gomes Romeu e o Paiva. São 5 bairros cujas linhas você se dedica a fiscalizar mais intensamente. A única coisa, as empresas de ônibus, a empresa que dá mais trabalho é a Rápido Oeste. A empresa mais rica e dá mais trabalho, e a Turbi em segundo. Rápido Oeste e Turbi são as duas que mais têm problema. O que acontece? Tem motorista da linha, que nem do Paiva, é da linha. Aí coloca outro motorista lá, o motorista não sabe fazer a linha, não sabe a referência do bairro, não sabe nada. Um motorista novo não recebe treinamento e não sabe andar no bairro. Até sem ser novo mesmo. Até troca o motorista e não sabe andar não no sabe. Bairro. E o que acontece? Tem fiscal que não quer acertar o horário. Tipo, eu tenho que ficar ensinando o motorista. Tinha um motorista lá do Paulo Gomes, que ele atrasava todo dia. Pegava a moto, o bicicleta, esperava ir lá no Hospital das Clínicas, que o horário é atrasado. Ia atrás dele. O que tá fazendo? Aí via os dois juntos. Não é vai de garagem já, moço. Aí reclamava, ficava bravo. Teve um motorista que já até quase, né, não posso falar o nome. Teve uma vez na Barão do Amazonas, o Paiva. Ele saiu 14 adiantado do bairro. Chegou lá no fiscal, o fiscal, tá adiantado. Aí ele falou que saiu 3 adiantado. Ele saía adiantado do bairro. Aí eu falei pra ele, não, mas 5h28 você tava na rua Japurá. Sabe o que esse motorista fez, Marcos Pablo? Pegou o martelo do ônibus, ele desceu do ônibus, na Barão com a Duque, ele correu atrás de mim com o martelo. Atrás de mim, pra me bater. E eu falei pro meu amigo que faz a linha do pai, olha, eu corri e eu não parei de dó dele. Porque se eu paro, ele leva a justa causa. Se eu paro, ele leva a justa causa. Aí outras... Você registrou o boletim de ocorrência? Não, uma vez eu liguei na garagem e era um motorista lá e ele ia sair de férias, né? Ele ia sair de férias, aí a garagem pressionou ele até que ele saiu dessa linha do Paiva. E o que acontece? Esse motorista que fez isso, tem motorista que fica bravo comigo, mas no final eles até agradecem eu, né? E esse motorista que fez isso, na outra vez que ele fez a linha, não passou mais adiantado. Aí ele atrasava, que ele aprendeu, né? Aí tinha vez que houve um recapeamento lá na entrada dos prédios do Paulo Gomes. E aí o Paulo Gomes tava virando horário. O fiscal entrou dentro do ônibus, Marcos Papo. O fiscal entrou dentro do ônibus e eu entrei dentro do ônibus. O fiscal desceu lá, não é pra fazer nada. A hora que chegou lá perto da Renê, eu peguei meu celular e liguei na garagem. Não é assim, assado, não. Quer dizer que o próprio fiscal foi conivente com o erro do funcionário da Rápido Oeste. E ele não acerta. Você lembra o nome dele, não? Não. E ele não... Tem fiscal que não acerta e eu tenho que ligar do meu telefone na garagem, pressionar a garagem, que nem esses dias.
faz 2 semanas atrás, no sábado, até as ruas Salinha do Paiva. Eu ia no curso. Aí eu falei, nem vou nem no curso. Eu vi os 2 Paiva na Martínico Prado, na rua Martínico Prado. Aí eu até mencionar meu amigo Marcelo, que trabalha na linha. Falei, Marcelo, por que você não falou pra ele descer logo, Marcelo? Aí o Marcelo passou e ele veio, o motorista. E não tinha fiscal nenhum. No centro não tinha fiscal nenhum, né? E aí tive que ligar na garagem, a garagem não queria acertar. Aí sabe o que eu tinha que fazer? Já que eu conheço os caras, e o cara perguntou assim pra mim, você trabalha na empresa? Eu falei, a raiva que eu tava, eu falei, eu trabalho. Então você manda acertar o horário que vai passar pro CCL lá. Aí ele foi de garagem lá, começou a dar renê pra frente. Falei, ei Marcelo, isso não é eu. E a última ocorrência era o motorista da Rápido Oeste. A Rápido Oeste não pode ir mais fazer o Quintino 1. Porque tem motorista lá que atrasa a linha. Porque é meia hora no bairro e 5, 6 horas na Visconde a uma. Aí tinha um motorista lá que atrasava meia hora. Atrasava todo dia. Eu ligava pro chefe quase todo dia. Aí teve uma vez e ele acelerava, dava mais de... Ele foi multado uma vez na Costa Silva, 90 por hora com o ônibus. 90 por hora. Foi multado em janeiro. 2016 foi essa multa. E aí teve um dia lá que o fiscal na Visconde Caduque, olha o que eu fiz. Na Visconde Caduque, eu fui lá, falei pros passageiros, ó, não vai passar o Quintino 1, tá meia hora atrasado. Eu liguei na garagem, a garagem mandou um ônibus sair 7 horas da Visconde a 1, nenhum fiscal conseguiu fazer isso. E aí foi o inspetor atrás desse motorista. Eu falei pra ele, não, você não vai acelerar esse ônibus não, não foi culpa sua, e ele atrasava o carro à toa. Aí foi isso aí que aconteceu. Mas é muita coisa que tá... Você fez vários depoimentos importantes, a gente sabe que você colabora muito com a investigação. Se você tiver que dar uma nota de 0 a 10, que nota você dá? De piedade eu dou 3. Ainda porque... Com muita boa vontade você dá 3. Muita boa vontade, porque eu fiz amigos, sabe? Às vezes eu ganho até alguma coisa e tal, mas tem hora que eles ficam bravos, mas tem hora que eles me entendem. Isso aí é importante, né? Ô, John, vou fazer uma pergunta aqui. Você trabalha? Não. Não? Eu sei que é antiético vereador fazer indicação de pessoas para emprego. Isso foi até o mote da Operação Ser Bandido, mas eu indicaria você para trabalhar nessas empresas, que eu acho que nós teríamos um transporte muito melhor e o pessoal cumprindo horário. Né? Vereador André Trindade fez uma observação muito pertinente na essência da sua fala, vereador. Reside uma verdade, porque o que nós estamos ouvindo aqui nos depoimentos é humilhação, maus tratos, péssimo serviço prestado e corroborando uma vez mais, eu peço que conseguirem em ata isso, quer dizer, fica evidente que esse 0800 de reclamação não pode continuar com a Pró-Urbano, porque a empresa que é investigada está recebendo a reclamação. É evidente que não vai levar adiante. E também adianto a vocês e quero que conseguirem em ata que eu estou apresentando um projeto de lei. Os vereadores que desejarem assinar comigo, eu já abro essa possibilidade, para que, em que pese que ainda seja a Pró-Urbano que coleta essas reclamações, que ela seja obrigada a publicar no site oficial da Transerp, porque ela passa as informações para a Transerp, e nós vamos assistir a uma situação ridícula, eu tenho certeza, porque as informações que ela presta não condizem com nada do que vocês estão dizendo aqui na CPI, com nada do que nós ouvimos todos os dias nos gabinetes e nas ruas. Mas eu acho que é uma providência, estou convicto que é uma providência urgente. A administração tirar esse 0800 da Pró-Urbano e que seja um funcionário da Transerp para filtrar essas reclamações e os vereadores que desejarem assinar esse projeto de lei, porque isso será objeto de uma indicação nossa,
a questão da transferência do 0800 para a prefeitura. Isso será objeto de uma indicação. Mas o projeto de lei que manda dar transparência às reclamações, isso eu abro aos nobres colegas da CPI, qualquer outro vereador da casa, o vereador Maurício está aqui colaborando conosco também, para assinar esse projeto de lei. Muito obrigado, Jonathan. Eu chamo agora o Marcos Antônio Bardello, do Jardim Paraíso. Está conosco? Claro? Claro. Vou passar o microfone aqui para o vereador André, que vai ouvir então o Marcos Antônio Bardello. Obrigado, vereador Marcos Papa. Nós vamos ouvir aqui o senhor Marcos Antônio Bardello. O senhor Marcos, como bem disse o vereador Marcos Papa, o senhor não foi convocado, o senhor está sendo convidado a contribuir aqui com a CPI. Em virtude disso, é evidente que o senhor deve retratar a verdade dos fatos que o senhor mencionar, para que não corra o risco de ser processado aqui por informações não verídicas. Mas eu abro aqui, primeiramente perguntando, o nome do senhor já está aqui, qual a frequência que o senhor usa o transporte público e quais são as linhas que o senhor utiliza. Depois eu deixarei o microfone com o senhor e as demais perguntas e o que o senhor quiser relatar, nós vamos ouvindo por aqui. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Eu sou presidente da Associação de Moradores do Jardim Paraíso, Complexo Vila Albertina. Eu tenho as minhas 3 queixas que eu tenho hoje, até hoje, como presidente da associação, são a questão dos pontos de ônibus, que é uma vergonha. Os pontos que não tem cobertura, não tem nada, coloca-se um que não é cobertura de nada, ele não cobre nada. E até os passarinhos não querem nem ficar debaixo, porque ou chuva ou sol estão ali. O segundo é a questão com respeito ao preço da passagem do ônibus. A distância que nem a gente usa, eu tenho com a minha filha deficiente, que eu ando com ela, tá, para vir na cidade ou para ir a algum lugar com ela. Não é o preço não bate, não dá. Não condiz com a quilometragem que tempo faz. Eu tenho a minha carteirinha também, que eu uso o ônibus. Eu tenho a minha e tenho a da minha filha, que eu pago, porque quando eu não estou com a minha filha, eu uso a minha. Então, não dá para aceitar um valor de R$ 3,80 e eles estão querendo aumentar de novo o preço da passagem aí. E a outra questão é a questão dos idosos, como são tratados dentro dos ônibus. Até na entrada dos ônibus os idosos são tratados. Eu sofri uma cirurgia, agora vou para 3 meses, e a gente veja como é tratado os idosos para entrar no ônibus. Tem alguns que não conseguem entrar pela porta da frente, entram pela porta de trás, porque o motorista fala que é obrigação, não é obrigação deles. E eles têm que tirar a carteirinha para entrar dentro do ônibus. Muitos ainda não têm carteirinha, mas tem muitos que não conseguem subir e passar no ônibus. Eu vi num caso de uma senhora, que ela deve pesar por volta de 140, 150 quilos, ela não conseguia passar na roleta. Teria que embarcar por trás. O motorista simplesmente fala para ela, ela tem que fazer regime. Eu acho que o motorista está ali para falar isso. Tem que fazer regime, não é assim que se trata. As pessoas que pagam, as pessoas de bem. Em hipótese nenhuma, porque eu mexo na área da saúde, a gente sabe o que é as coisas. Então eu vejo essa situação que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto. Então não tem como tratar as pessoas nos ônibus. E até a questão de cadeirante, vereador. Não sei se o senhor já viu alguma pessoa cadeirante subir no ônibus. O senhor já presenciou subir no ônibus? Como que é tratado, eu vejo isso aí, como que é tratado um cadeirante para subir no ônibus. E nem todos os ônibus, e nem todos... Quem que narrou aqui foi o Justino, de que nem sempre o ônibus para paralelo. Isso, não tem como, eles não tem. Não tem, nem todos os ônibus têm a coisa do cadeirante. Para subir o cadeirante, não tem, nem todos eles. São poucos ônibus que tem cadeirante. E Ribeirão Preto está atrasado, está muito...
Você entendeu? É o distrato que tem com a população que paga um preço de R$ 3,80 por pessoa. E a última que eu queria dizer é com respeito... Eu uso quase todas elas. Quase todas elas eu ando. É um recorrente. Tirando uma nova agora que dá volta em toda a cidade, aí, que é o Circular 1 e 2, que para mim é um primeiro mundo. O Circular 1 e 2, que os ônibus são meio avançados. Os outros já estão aí na situação precária e precisaria mudar. Outra questão é horário de pico, vereador. Nós conseguimos lá atrás que colocasse o ônibus expresso. Foi uma luta da gente, do bairro, das associações, que colocasse o expresso para ajudar no horário de pico. E aí, nos horários de pico, são pessoas que vêm do trabalho, idosos e jovens estudantes. E é uma loucura dentro do ônibus. É uma loucura de gente dentro do ônibus, que chega a ter aí numa média, sentado, em pé, quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas. Então, o preço de R$ 3,80 para isso, eles precisam avaliar isso aí, porque o estudante paga meia, o idoso não paga. Aquele que paga está pagando uma fortuna, que é R$ 3,80. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, dar uma avaliada nisso aí, porque está errado a coisa em Ribeirão Preto. Muito obrigado, Marcos. Por tudo que você nos disse aqui, se você tiver que dar uma nota de 0 a 10 para o sistema de transporte coletivo público de Ribeirão Preto, que nota você dá? Eu ainda mantenho a minha nota 5. Nota 5. Tá bom. Agradeço a sua contribuição, Marcos, por ter vindo aqui a convite na CPI. Vereador André, gostaria de fazer alguma consideração? Bom, primeiramente, parabenizar o meu colega vereador Marcos Papa pelo empenho e pela dedicação nesse tema, que não é de hoje. Já vem de anos aqui do seu mandato passado e uma vez que o problema nunca é resolvido, passou por esse mandato e tenho certeza que enquanto isso não tiver uma solução, será realmente fruto do trabalho dele aqui e nós, os seguidores dele nessa matéria, né? Mas a contribuição de vocês foi fundamental e o que a gente fica muito chateado quanto cidadão, eu que já fui usuário de transporte público quase minha vida toda, é justamente saber que esperar do empresário sensibilidade, as empresas esperam lucro, isso nós já sabemos. Agora de motorista, que é pobre transportando pobre, porque se fosse rico ele não era motorista. Mas a falta de sensibilidade nos faz crer que é preciso uma reciclagem total do comportamento das pessoas, porque os problemas acontecem, infelizmente, com aqueles que mais precisam. Aqueles que gozam da juventude, da boa saúde, né? Esse é evidente que ele aguenta ali as freadas, aguenta ali correr atrás do ônibus quando perde, aguenta atravessar a rua para pegar o ônibus no meio da rua. Mas aqueles que mais precisam, que são aqueles de necessidades especiais, aqueles de idade mais avançada, aqueles obesos, então essas pessoas mais precisam que mais são maltratadas. Talvez a visão das pessoas é que eles não pagam mesmo, mas pagam. Quando é calculado o preço da passagem, não existe gratuidade, na verdade. Quando é calculado o preço da passagem, é calculado os que não pagam para colocar o preço naqueles que pagam. Quem paga, paga por eles e paga por aqueles que têm a gratuidade. Não existe nessa equação passagem grátis. Está tudo embutido no preço da passagem. Então, eu acredito que o tratamento, principalmente com aqueles que mais precisam, porque a gente sabe que não são todos e sabe que em todas as profissões tem os bons e os ruins em toda atividade. É assim na política, é assim na polícia militar, é assim nos motoristas, é assim em qualquer profissão. Imagino que não seja a maioria. Mas esses que têm essas atitudes é porque talvez esqueçam que terão idosos na família, que podem ter obesos, podem ter deficientes físicos e pessoas necessitadas na família. Então acredito que é preciso se investir nesse material humano, de uma reciclagem, treinamento e até substituição desses motoristas, porque a população, além de pagar caro, não pode sofrer esse tipo daquilo que o vereador Marcos Papa anotou aqui, humilhação. Então essa era a minha observação final. E fico muito feliz de poder participar aqui
do que possa ser uma mudança para o futuro. Pois não, Marcos. Do 0800. É uma brincadeira. Não existe 0800. Não, 0800, esse do DAERP, o 115 também, para mim isso aí é coisa. O 156, a gente quando precisa, não consegue falar com o pessoal. Eu acho que todos têm que ter uma transparência na situação. Porque tem um vazamento de água, a gente não consegue falar com as pessoas, pelo menos esse do 115 aí, que eu fiquei quase 1h30 para tentar um vazamento de água, que estourou o cano, e você não consegue falar com eles. Aí eu fiquei revoltado, desci lá no DAERP e falei com o pessoal responsável para ir lá arrumar o vazamento de água. Todo mundo está pagando essa água. Agora esse 0800 aí é brincadeira, não tem condições. Fico uma vez mais agradecido a todos vocês que colaboraram com a CPI, dona Ana. Poderia pôr mais uma reclamação? Claro. Dá. É o seguinte, a gente, teoricamente, o primeiro cartão, a gente ganha, entre aspas, né? O cartão cidadão. Aí, eu achei que tinha perdido o meu. Liguei no 0800, ela falou que eu tinha que vir aqui na São Sebastião, porque eu falei, eu vou bloquear, porque se eu perdi, alguém vai usar, né? Eu tinha acabado de pôr crédito. Aí, tudo bem. Era um sábado, eu só pude vir aqui na segunda-feira. Aí eu vim na segunda-feira e tal. Eu falei, daria para você ver o meu saldo? Não, só depois que a senhora fizer o novo. Eu falei, não, mas eu quero ver o meu saldo, porque se ele não tiver gasto, eu perdi dentro de casa. Pode estar dentro de casa, eu vou lá procurar, né? Não, só dou para a senhora fizer um novo cartão. Aí a gente pode ver o seu saldo. Tudo bem, paguei R$ 22,80 por um novo cartão. E mesmo se você for roubada, tá? Que se você perder seus documentos, eles são gratuitos. Se você perder SIC e RG, eles te dão um novo de graça se você for roubada. Se você for roubada para pró-urbano, não importa. Você tem que pagar R$ 22,80 para fazer um novo cartão. Ela fez um novo cartão, deu o meu saldo, não tinha gasto. Eu falei, então, o cartão está dentro de casa. Uns dias depois eu achei o cartão, falei para ela, se eu devolver o cartão, vocês me devolvem os R$ 22,80? Não, a gente não devolve porque esse cartão já foi cancelado. Quer dizer, eu acho que isso é um absurdo. Certo? Me cobrar R$ 22,80. Quando que se eu perder um cartão do banco, eles me cobram R$ 7,00. Então é mais uma reclamação minha. Viu, dona Ana? Obrigado. Muito relevante esse registro que a senhora faz. Nós percebemos aqui pelos depoimentos, hoje ao vivo e a cores aqui na CPI, registrado pela TV Câmara, consignado em ata, o que há 5 anos eu escuto como vereador, mas tenho certeza que o vereador André Trindade e os representantes dos vereadores que estão aqui na sessão dessa CPI também são testemunha. É humilhação, maus tratos. Não havia governo nessa cidade, havia desgoverno, havia conluio, havia complacência, havia leniência. E o resultado não podia ser diferente. Então, as sugestões que estamos fazendo, se alguém perguntar para algum de vocês que estiveram testemunhando essa sessão, para que serve uma CPI, olha o que nós estamos avançando. Estamos cumprindo um papel político. Agora o Poder Judiciário tem que cumprir o papel dele. E é um apelo que fazemos ao Poder Judiciário. Nós sabemos que existem os prazos, os trâmites a serem respeitados, mas o Poder Judiciário também precisa entender a urgência que o povo tem em ser atendido. Então que esse julgamento venha logo. Que julgamento como esse, que essa empresa, esse consórcio pró-urbano, enganou o Poder Judiciário ao dizer que estava sendo bitributado. Esse engano foi confessado aqui em CPI. Né, que o Poder Judiciário foi enganado pela pró-urbano, dizendo que havia bitributação na taxa de gerenciamento e no ISS. Então, é por isso que eu dizia que a ex-prefeita comportava-se como sócia das empresas de ônibus e não como prefeita. Por isso que eu dizia que ela enfiava dinheiro no bolso de particulares e não aonde deveria ter sido feito, que era a contabilização dos recursos das propagandas em pontos de ônibus. Eram falas gravíssimas, e eu as repito aqui, porque essa é a situação da população que sofre
e a indiferença do poder público. A administração nova tem a obrigação de tratar o assunto do transporte coletivo com urgência, de aplicar uma auditoria, independente do processo que está sendo levado adiante no Poder Judiciário. A nova administração tem a obrigação de fazer uma intervenção nas empresas de ônibus, uma auditoria profunda nas empresas de ônibus, para que isso possa ser averiguado e, se necessário, intervir nas empresas de ônibus e retirar delas a concessão do transporte coletivo. É isso que tem que ser feito em Ribeirão Preto com a máxima urgência, porque é insuportável, é aviltante para o cidadão sofrer um descaso de quem presta serviço e um descaso da prefeitura que não cumpre o papel de fiscalizar. É verdade que a atual administração assumiu há 6 meses, mas o diagnóstico dessa situação vergonhosa já está fartamente documentado, e as providências têm que ser urgentes. A prefeitura tem dinheiro para promover uma auditoria imediata nessas empresas, para responder à população de Ribeirão Preto. Se a taxa de retorno, o dinheiro que eles estão lucrando, está de acordo com os padrões mundiais e nacionais das concessões públicas que são feitas, e se é justo essa empresa, diante do tratamento vergonhoso que faz à população, pedir aumento de tarifa nessa altura do campeonato. É injusto, é indigno a Pró-Urbano falar em reajuste de tarifa, e eu espero que a Prefeitura de Ribeirão Preto, antes de conceder qualquer reajuste a essa empresa, que é uma vergonha na atividade de transporte público em Ribeirão Preto, promova uma auditoria profunda nesse contrato, e, se necessário, intervenha, retire a concessão de transporte da Pró-Urbano. É isso que essa CPI apura e diz com muita propriedade. E dizendo mais, a Pró-Urbano foi reprovada pelos depoentes que não foram convocados, foram convidados e, num brilhante exercício de cidadania, vieram aqui consignar o seu depoimento, o seu testemunho, porque o esforço desses cidadãos de vir aqui beneficia toda uma cidade, beneficia todos os usuários do transporte coletivo e até quem não usa, porque nós sabemos que o sistema de transporte coletivo, vereador André Trindade, já conversamos isso em gabinete e agora ficamos à vontade de expor em CPI, diminui o engarrafamento, melhora a mobilidade urbana, diminui a poluição sonora, a poluição atmosférica. Uma cidade com um bom sistema de transporte público cria um círculo virtuoso de saúde e de bem-estar em toda a população. Isso, a nota foi 4,37, sem considerar as 35 reclamações que recebemos aqui por escrito de pessoas que lamentaram muito não ter tido a possibilidade de comparecer à CPI, como vocês tiveram, mas que reclamaram por escrito, e essas reclamações vão compor os autos da CPI. É esse o recado que damos à Prefeitura de Ribeirão Preto, porque esperar boa vontade de uma empresa que descumpre sistematicamente e cronicamente o contrato de transporte coletivo é esperar demais. É dever da Prefeitura Municipal imediatamente promover uma auditoria profunda, revelar os números e, se necessário, intervir, nomear um interventor, como foi feito no Santa Lídia. Nomear um interventor para promover uma devassa nessas empresas, para que elas venham a prestar um serviço digno e decente à nossa população, porque aqui em Ribeirão Preto ninguém quer de graça. Nós pagamos a tarifa de R$ 3,80 e muitas vezes não temos sequer, eu anotei aqui, não temos sequer a integração devida para aquele preço que está sendo pago. Então, muito obrigado mais uma vez para todos vocês que estiveram aqui. Obrigado a você, obrigado, vereador André Trindade, pela presença nessa comissão, e obrigado a você que nos assiste pela TV Câmara. Tenham todos uma boa tarde. Eu declaro encerrada a sessão dessa CPI.